Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o PSG de Luiz Henrique, que veio para a temporada 24-25 muito mais homogêneo, eu diria, muito menos estrelado, por consequência também muito menos midiático, e automaticamente menos pressionado. Ainda assim, chegou a passar um calor na fase de Liga da Champions, hein? Quase ficou de fora até da repescagem, mas no fim conseguiu a classificação ali, uma pequena arrancada, empilhou vitórias consecutivas após um período de oscilação muito grande, e aí no fim conseguiu a sua classificação até com um certo conforto na tabela. Caraca, entrou alguma coisa no meu olho aqui, mano. Puta que pariu. Espero que esteja tudo bem. Vamos então pegar a nossa prancheta, falar aqui sobre o time base, né, do Paris Saint-Germain. Acho que nessa altura tá bom. Tem algumas dúvidas, né, porque o Luiz Henrique ele roda muito a equipe, ele tem essa estratégia de não confortar ninguém, sabendo que tem a titularidade absoluta, então praticamente todo time, todo jogo ele muda o time, até para que o adversário não seja capaz de prever, para que os jornalistas não sejam capazes também de prever a escalação do PSG, então ele sempre vem com alguma mudança, mesmo que seja a menor possível, mais insignificante, mas ele sempre vai variando. Mas a gente vai cantar aqui uma escalação base. Donnarumma é o goleiro, Hakimi o lateral direito, Marquinhos e Pacho os dois zagueiros, mas aqui pelo lado esquerdo pode jogar o Lucas Hernandes, pode jogar o Beraldo, e os dois também podem jogar na lateral esquerda, onde o Nuno Mendes normalmente é o mais escalado. No meio campo, o Vitinha tem sido o primeiro volante, o João Neves joga mais pela direita, o Fabian Ruiz mais pela esquerda, mas em algum momento pode aparecer o Zaïre Emery aqui também no meio campo, beleza? Aqui no trio de ataque, Dembélé, Ly e Barcola, mas também podem jogar o Doué, né, em uma das duas pontas, às vezes até no meio, o Gonçalo Ramos, que é centroavante de origem, o Ly também pode jogar pelas pontas, e chegou como reforço o Kvaratskhelia para disputar a posição com o Barcola. Ele mesmo, né, ponta da Geórgia, que jogava no Napoli, vai disputar a posição ali com o Barcola. Acredito que vai ser titular, até pelo preço que foi pago por ele, mas tem que saber como é que ele vai fazer com o Barcola também, né, porque ele não está merecendo perder a vaga não. Esse elenco ainda tem nomes como o zagueiro Skriniar e o ponta Marco Asensio, mas esses participam menos da rotação do time titular, beleza? O time parte desse 4-3-3 base e a gente sabe que sua prioridade, aliás, a sua superioridade na Ligue 1, ela é tão grande que os adversários quase sempre vêm fechados, entregam a posse de bola no campo de ataque para o PSG e eles costumam ter muita tranquilidade para jogar. É um cenário totalmente diferente dos jogos grandes da Champions. Na Ligue 1, o 4-3-3 costuma se transformar numa espécie de 2-5-3, com os dois laterais subindo ao mesmo tempo, ficando aqui com os lados do campo. E aí os pontas, né, os três atacantes, normalmente, eles se posicionam mais próximos do gol, com maior liberdade de movimentação e trocas de posições. Deixa eu ver se ainda tá gravando, gente. Aconteceu alguma coisa aqui no computador? Tá gravando. Desculpa aí, galera. Não vou gravar de novo, não. E aí os três atacantes eles ficam mais próximos da área, né, com maior liberdade de movimentação e trocas de posição. Até por isso o Ly ele pode jogar como segundo atacante, enfim. O Gonçalo Ramos muitas vezes é reserva porque ele se movimenta menos, ele é menos móvel, mas esses três atacantes eles ficam aqui com total liberdade dentro da área, próximos do gol e deixando os lados com os dois laterais. Sem bola, o time marca pressão, né, no campo de ataque para tentar recuperar a bola o mais rápido e o mais próximo possível do gol do adversário. Mas quando precisa recompor no campo de defesa, o time marca no 4-3-3, alinhando os três meio-campistas e mantendo esses três jogadores, à frente da linha da bola, prontos para serem acionados no contra-ataque. Então apenas 7 jogadores marcam atrás da linha da bola. Em jogos mais tranquilos, isso costuma ser o suficiente. Em jogos mais pesados, eu tenho uma opinião de que quase nenhum time é capaz de defender com 7 atrás da linha da bola. 3 jogadores dispensados de marcar, ficar com a mão na cintura, eu acho isso impraticável no futebol de hoje.
Na Ligue 1, dá para fazer, contra a maioria dos adversários. Na Champions, o Luiz Henrique não é bobo, ele sabe que isso aqui precisa mudar. Então, em jogos grandes, como ele costuma encontrar na Champions, por exemplo, o PSG também tem uma postura agressiva de marcação-pressão, mas ele toma alguns cuidados diferentes. Primeiramente, o encaixe individual na saída de bola, o famoso cada um pega o seu, mas que acaba deixando o time sem sobra na defesa. Quando o adversário mantém sua estrutura, por exemplo, com 2 atacantes, manter 3 defensores na primeira linha garante essa sobra. Mas quando o oponente mantém 3 mais avançados, esses 3 acabam ficando no mano a mano. Mas que 3 são esses? O PSG não joga, né, com linha de 4, 4-3-3. Então, que 3 jogadores é esse que o Nicolas está falando? Calma. Quando o time sobe pressão no campo de ataque, o Hakimi, ele costuma subir para ajudar também. E aí o Marquinhos, ele fica ali meio que fazendo essa cobertura do lado direito do campo. Isso aqui é um desenho padrão, tá? Eu mexi aqui apenas a peça do Hakimi para o sistema base, mas normalmente o PSG encaixa os jogadores individualmente na marcação do adversário, tá? Então o Marquinhos, acumulando essas funções de zagueiro e lateral direito, muitas vezes tem problema com a bola nas costas. Ele bascula para poder proteger o flanco e o fundo, só que aí a defesa não costuma acompanhar essa basculação dele. Eles continuam em suas mesmas posições. Então olha o buraco que se cria aqui. Nesse buraco, o Vitinha poderia ajudar recuando para poder se transformar ali num zagueiro momentâneo, fazer essa cobertura do Marquinhos, que por sua vez saiu na cobertura do Hakimi, mas o time acaba tomando muitas bolas nesse espaço, é difícil de recompor, é demorado para o zagueiro do outro lado sair do outro lado, e normalmente ele não sai, seja ele qual for, seja o Beraldo, seja o Pátio, enfim. Fica aqui esse buracão, o PSG acaba sofrendo gols muitas vezes nas costas aqui do Marquinhos. Outra dificuldade defensiva que o PSG tem, caramba, agora me deu soluço, tudo dando errado nesse vídeo, meu Deus. Outra dificuldade defensiva que o PSG tem é quando ele marca dentro do seu próprio campo, se compactando em 4-1-4-1. Então aqui os pontas eles fazem esse recuo para a segunda linha aqui de 4. Deixam só o atacante centralizado mais avançado, tá? Dessa vez os pontas eles compõem essa linha de meio. Só que não há uma preocupação desses jogadores em fazer os encaixes que fazem quando sobem a pressão. Normalmente há pontos em que o adversário consegue ter alguma liberdade para jogar. Principalmente a zaga vai ter apenas um atacante pela frente, né? Zaga do adversário. Então eles têm mais liberdade para sair jogando, porque o atacante só pode fazer a pressão em um jogador. E os outros jogadores eles não sobem para fazer pressão também quando o time está ali marcando em bloco baixo, beleza? Ou em bloco médio. Então esses caras aqui eles costumam ter uma liberdade maior para subir. Outra coisa, os espaços entre os jogadores da linha de meio, que costuma ser mais extensa. Esses vãos aqui, ó. Não há assim uma subida de pressão, uma cobertura, uma aproximação, vamos fechar os espaços. O PSG costuma sofrer aqui com esses espaços, beleza? A gente já conseguiu detectar isso, observar isso, porque os adversários eles têm muita facilidade em poder transitar nesses espaços quando jogam contra o PSG. E o espaço mais perigoso que a gente tem que prestar atenção para analisar o time do PSG são os lados do campo, porque com uma segunda linha mais extensa, a primeira ela fica mais estreita para poder proteger as extremidades ali da área. Só que esses lados do campo assim, os pontas, eles que já custam muito para recuar até a linha do meio, eles não fazem essa marcação e esse acompanhamento até a linha de fundo. Então muitas vezes quando o lateral vai fazer esse combate, quando ele tem que sair do combate do lado da bola, falta a cobertura aqui do Vitinha mais uma vez para poder entrar na primeira linha. O time costuma tomar muito gol nesses espaços. Então, quando o PSG opta por deixar o adversário com mais campo para jogar, com mais espaço, mais liberdade, mais paz, ele acaba tomando gol nesses espaços que ele deixa estrategicamente. Quando o time recupera a bola, a ordem é conectar os pontas o mais rápido possível e que eles estejam sempre abrindo o campo ao máximo. Diferentemente de quando o time joga avançando os dois laterais ao mesmo tempo, aqui eles mantêm os laterais na primeira linha, na maioria das vezes. O Hakimi tem uma permissão maior para subir, ele sobe mais, é normal e tal. Mas os pontas eles gostam de chamar
né, os marcadores para o mano a mano, para um contra um, e normalmente eles jogam com o pé trocado. Então, esses cortes para dentro, chamando a finalização com o pé preferencial, é frequentemente visto. Especialmente o Barcola pela esquerda, ele faz muito esse movimento de pegar a bola aqui, chama aqui o lateral direito para dançar, corta para dentro e chuta com o pé direito. Ele costuma fazer muito esse tipo de jogada. Kvaratskhelia também fazia muito isso no Napoli. Seja lá quem for o jogador que atuar aqui mais pela esquerda, com certeza essa característica vai ser mantida, beleza? Como eu abri dizendo, esse time do PSG tem voado na Ligue 1 até o momento da gravação desse vídeo, né? São 19 jogos, 14 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota. No Campeonato Francês, o PSG, até o dia 30 de janeiro, ainda está invicto, beleza? 47 pontos, 10 de diferença para o Olympique de Marseille, segundo colocado. A oscilação veio na Champions, onde o time acabou tendo que brigar por classificação até a última rodada. Começou ganhando do Girona de 1-0, aí perdeu para o Arsenal de 2-0, empatou com o PSV 1-1, duas derrotas seguidas, Atlético de Madrid 2-1 e Bayern por 1-0, ou seja, nas 5 primeiras rodadas, vitória só na estreia, um empate e 3 derrotas, né? Então ficou difícil a vida aí do PSG. Então cada jogo ali se tornou uma grande decisão. Aí reagiu, venceu o Salzburg por 3-2, aí tinha quase que uma final de campeonato ali contra o Manchester City, que também estava com a corda no pescoço na penúltima rodada. Começou perdendo por 2-0 e teve uma virada ali impressionante no segundo tempo, voltando para a zona de classificação. 4-2, precisava só de um empate simples contra o Stuttgart para se classificar. Acabou vencendo de goleada por 4-1 e carimbou a sua classificação. Então, mesmo aos trancos e barrancos, aos poucos o PSG vem encontrando um caminho para ter um time de futebol e um projeto que possa pensar muito mais numa equipe coletiva do que fazer barulho no mercado em contratações midiáticas. A gente viu aqui que tem bastante problemas defensivos. É um time que se expõe, apesar de se impor muito, né, na Ligue 1, ele se expõe muito mais, isso costuma ser suficiente na Liga Francesa. Na Champions ele ainda está tentando uma melhor versão de ter uma equipe equilibrada, uma equipe forte, sólida defensivamente, que ceda poucos espaços e poucos gols. Essas dificuldades vêm acontecendo. No entanto, vale ressaltar a importância que foi ter iniciado o projeto com esse tipo de contratação, né, mais midiática, mais barulhenta, digamos assim. Vocês lembram do projeto Galáctico do Real Madrid? Onde havia pouca preocupação, né, com o equilíbrio tático do time, era mais atrelado a uma história vencedora do clube, né, a ideia de ter os melhores jogadores do mundo. Isso comunica ao mercado e aos jogadores, né, que futuramente vão fazer parte do projeto, que eles estão sendo pretendidos, de que se o Real Madrid os queria, é porque eles são os melhores. Então, automaticamente, os jogadores topam o projeto. Eles querem ir para lá. Se o Real Madrid contrata os melhores e ele me quer, eu sou um dos melhores também. Eu quero jogar lá. Esse era o pensamento, né, do time galáctico do Real Madrid. Foi importante construir isso naquele primeiro projeto ali com Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham, enfim. Para depois chegar no time que ganhou 3 Champions seguidas, 4 em 5 anos, enfim. Esse time multivencedor aí das últimas 2 décadas. O PSG, muito mais jovem, jogando numa liga muito menos atrativa e sem uma história vencedora por trás, só tinha o dinheiro como parte sedutora para os jogadores. Uma vez que ele consegue atrair grandes nomes e continua os trazendo em temporadas consecutivas, outros nomes também se interessam em jogar lá, até para jogar junto com esses caras. O domínio no território local já foi conquistado. As primeiras semifinais e final de Champions também já foram atingidas. A cereja do bolo vai ser conquistar um título europeu. E agora que o clube parece ter acertado no técnico e não tem mais uma grande estrela que se acha maior que as outras, o palco está montado para que grandes peças de todas as posições sejam trazidas, mas com uma ideia de jogo muito melhor pensada. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!